Mais uma quarta-feira. Agora a gente já sabe que já estamos a escalonar melhor. É todas as primeiras quartas-feiras do mês, um tema explorado pela Cati e não só. A Cati vai ser a ajuda de algumas pessoas mediante o tema a ser conversado. Sendo assim, hoje vamos falar de ansiedades, tá bom? Catiana, a plateia é toda a tua força. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade com vocês. É importante deixar claro que o tema é extremamente abrangente. Isso faz com que a gente não tenha possibilidade de falar tudo. Até porque não sei se a gente aprofundar extremamente num tema, se vai ter ganhos. Então, assim, eu trouxe informações para que a gente consiga identificar em nós mesmos e possivelmente nas outras pessoas. E vocês vão saber o porquê do possivelmente durante a condução das informações. Antes de eu iniciar a começar a fazer essa apresentação, eu perguntei para a Ana se eu podia entrar um pouco na parte do espiritismo, né? Assim, o que o espiritismo poderia falar sobre isso. E eu não consegui tempo para fazer essa interlocução. Só no finalzinho que eu vou falar alguma coisa que já é dentro das minhas próprias reflexões sobre a ansiedade. E a gente coloca pelo menos um pouco, mas prometo que as próximas, que eu vou ter um pouquinho mais de tempo, eu vou tentar fazer essa conversa, né, entre o que nós temos no sentido científico e o que nós temos dentro do espiritismo, falando sobre o tema. Então, vamos iniciar. Vou colocar aqui. Pode falar, Ana. Bom, Cátia, a nível da ansiedade, o Espiritismo fala muito pouco. Temos mais assuntos sobre a depressão, temos mais bibliografia sobre a depressão, percebes? A nível da ansiedade serão só alguns ensinamentos de Chico. E nomeadamente há uma frase em que ele fala muito, que é: a ansiedade é viver o futuro, é não conseguir lidar com o amanhã. E isso retira-nos tempo do presente. Sim, sim. É uma frase bem dita hoje em dia, né? Mas depois eu vou até compartilhar com vocês alguns livros que eu tenho, que são muito interessantes, inclusive nas nossas aulas de terça, eu vou levar aqui, um deles tem algumas etapas para reforma íntima. Se você quiser, eu te entrego, Ana, e aí você vê se acrescenta alguma coisa. Eu acho interessantíssimo, mas enfim, não sei dentro do processo se cabe. Então, vamos iniciar a nossa arte maravilhosa, como sempre. Obrigada. Então, vamos lá. Eu fiz essa capinha antes de ter a arte pronta, mas eu não tirei. Por quê? Porque quando eu coloco em volta da ansiedade tantos e sis, isso mostra que, já começa mostrando, que a ansiedade produz muitas possibilidades dentro de algo que a gente está vivendo. É como se a gente especulasse tanto o que pode acontecer diante de determinada situação, que isso acaba gerando alterações tanto psicológicas, emocionais e físicas. Normalmente, nada dentro da saúde mental, gente, vai ser uma coisa estática. Não é ciência exata mesmo. Então, normalmente, tem a ver com a auto-performance, né? Tem a ver com a imagem que você passa, com a condição que você tem de, por exemplo, fazer um bom trabalho, de ter sucesso. Então, tem muito a ver com a autopercepção, a forma que você se vê e que você se mostra para o mundo. Essa frase eu achei extremamente interessante. Esse francês, ele falou isso no século XIX. Então, assim, isso mostra que a ansiedade ela é tema de filósofos, poetas, desde sempre.
Ele diz: parece-me que eu sempre estaria bem lá onde eu não estou, né? Então, assim, a fantasia que a gente cria de que o nosso cenário é muito pior do que o de outra pessoa, ou se eu estivesse em outro momento da minha vida, tudo ia estar resolvido. A gente tem uma visão até do nosso passado, quando a gente tem a nossa lembrança construída, né? Então, quando a gente remete ao passado, normalmente a gente fala, antigamente era tudo muito melhor, e, na verdade, isso tudo é uma construção que tem a ver com a nossa percepção do presente, a nossa percepção das dificuldades imediatas, das emoções imediatas, que, obviamente, são sempre piores do que as que já passaram. Então, vamos lá, o que é a ansiedade? É um conceito da psicologia e da psiquiatria, e esse conceito eu tirei dentro de um livro que a gente usa muito, que é o DSM-4, o 5, agora é o 5, e que esse livro tem as características de todas as doenças da saúde mental, todas as patologias, e tem formas de diagnóstico, tem muitos detalhes, e é muito interessante. Ela, agora há pouco tempo, ela foi revisada e foi publicada uma nova, e ela fala que a ansiedade é a antecipação da ameaça futura. É a vigilância em preparação para um perigo futuro e a ativação de um comportamento de cautela ou esquiva. Bem, só dessa frasezinha a gente tem muito o que dizer. Primeiro, essa frase, ela mostra que a ansiedade, apesar de ter conteúdos de medo, ela é diferente do medo. A ansiedade, a gente vai estar falando de algum perigo que não está acontecendo no momento. O medo é um perigo do presente. E aqui eu fiz questão de colocar essa segunda frase, porque ela fala que ela ativa um comportamento de cautela e esquiva. E o medo, ele ativa o comportamento de luta ou fuga. Por quê? Porque se você está no presente, ou você vai lutar, ou você vai fugir. Não deixa de ter a mesma conotação, mas no final das contas tem essa diferençazinha, apesar da ansiedade poder conter muitos aspectos do medo. Tá? E o medo também pode conter os aspectos da ansiedade, no sentido de que você pode estar vivenciando algo que já foi motivo de ansiedade sua, e aí, no momento, aquilo te gera medo. Enfim, a ansiedade é boa ou má? A ansiedade, ela é necessária ao nosso funcionamento enquanto ser humano. Ela protege a gente de vivências futuras. Então, assim, se a gente pensar que nós hoje temos uma casa, nós hoje usamos roupas, nós hoje temos muitas facilidades dentro do nosso contexto de vida, e antigamente isso não existia. Então, quando você parava para pensar na ansiedade, vou precisar caçar um animal. O que eu preciso me proteger e me prevenir para que eu que não seja o caçado? Né? Então, assim, no final das contas, a ansiedade, ela sempre trouxe muita vantagem para o nosso processo. E aí, essa imagem, eu coloquei essa imagem porque ela representa todas as nossas demandas que estão fora, tudo que está fora, que é igual a quem é você. Porque, no final das contas, quando eu pergunto quem é você, você vai trazer de tudo que você vive, de todos os aspectos da sua vida. E quando eu falo isso, eu quero dizer que, vamos lá, eu dei o exemplo do homem das cavernas lá que precisava sair para caçar, e ele tinha preocupações pontuais. Hoje, nós temos milhares de preocupações que muitas vezes não estão associadas à morte, que no caso deles era muito mais real e muito mais presente, mas quando a gente acorda de manhã, a gente pensa, caramba, será que vai dar tempo de eu chegar no meu trabalho? E eu não fiz aquele relatório, como é que vai ser a reunião? E será que meu chefe hoje vai estar de bom humor? Isso só os aspectos do trabalho. Aí você sente uma dor no estômago, por exemplo, você fala, ai meu Deus, o que será isso?
eu vou ter que procurar um médico. Então, o que acontece? Hoje, a gente multiplicou em pequenas preocupações o que aquele cara lá atrás tinha lá concentrado. Então, a nossa ansiedade hoje, ela acaba acontecendo com muito mais frequência do que nos homens antigos, vamos colocar assim. E aí, isso sim, a modernidade vai trazendo cada vez mais próximo de todos nós essa ansiedade. Há 60 anos atrás, não tinha tantos aspectos sociais. Quando eu falo sociais, da sociedade num geral, né? Não estou falando de uma sociedade especificamente. As pessoas não tinham tantas demandas a cumprir, e hoje nós temos. Então, assim, a ansiedade ela é boa, ela é necessária. Todos nós precisamos ter uma dose de ansiedade. Senão a gente se coloca em risco, senão a gente não se prepara. Por exemplo, para fazer essa apresentação para vocês, eu precisei de uma dose de ansiedade para poder estar disponível para pensar o que vai ser mais interessante para ser dito, o que isso, o que aquilo, para me preparar para esse momento. Então, ela é muito boa, mas ela é muito má quando ela começa a tomar conta do nosso dia a dia e ultrapassa a qualidade que a gente tem na vida, né? Então, assim, o excesso de ansiedade, ele vai sempre trazer uma redução na qualidade de vida, uma redução na capacidade de decisão, na capacidade de atuação no trabalho, na capacidade de cuidar dos filhos, enfim, em todos os aspectos da vida. Eu escutei o barulhinho. Alguém quer perguntar? Ou não? Fui eu, Cristiane. Pode falar. É mais ou menos, mal comparando aqui, como o remédio e veneno, né? Tipo, dose, né? Exato. O remédio na dose certa, né? A dose certa é um remédio, na dose acima é veneno. Exatamente. Né? Mata. Exatamente. Só aqui uma comparação. Mas é exatamente isso, assim, não tiraria nenhuma vírgula do que você disse. Porque, no final das contas, todas as nossas emoções, elas estão ali para nos servir, né? E aí, conforme a gente se coloca diante do mundo, elas podem sim virar os nossos venenos, né? Então, assim, a frase orai e vigiai faz muito sentido na saúde mental, porque a gente precisa se olhar, né? Quando a gente vive no automático, a gente muitas vezes vai mergulhando em determinados aspectos nossos que não são tão benéficos e que acaba nos adoecendo. E assim, o adoecimento na saúde mental, né? Ele é muito doloroso. Ele é doloroso para quem vive, ele é doloroso para quem convive, enfim, e traz muitas perdas sociais. Então, tem que se observar, não tem jeito. E aí eu coloquei aqui do lado o porquê eu. Coloquei o porquê eu para me lembrar de falar para vocês, que assim como a maioria também das questões da saúde mental, elas têm múltiplos fatores que causam a patologia. Agora vou olhar para a ansiedade, a maioria do tempo, como uma patologia, quando ela já se tornou o veneno. Tem fatores sociais, ambientais, genéticos, individuais da pessoa. Então, assim, é sempre de alta complexidade. Então, a gente vai estar falando de algo que não vai ter uma causa única. A ansiedade, eu vou passar logo para o próximo slide, que ele fala isso. A ansiedade, quando ela é adaptativa, ela sim vai estar falando de um foco específico, que é o que eu falei anteriormente com vocês. Quando eu tenho uma palestra para apresentar, eu ativo a minha ansiedade diante daquela execução daquela tarefa, e aí ela vai me atender. Então, olha, a ansiedade adaptativa na execução da tarefa, ela me coloca para a ação.
Na minha atenção, ela aumenta o meu foco. A frequência é esporádica. Por que é esporádica? Porque ela vai ser pontual diante da demanda que vai aparecendo na nossa vida. A preocupação é controlável, intensidade leve a moderada, raramente intensa, porque isso tem a ver com a urgência e a importância do que precisa ser feito. O impacto na vida é ausente e no aprendizado também é ausente. Na disfuncional, que é a que a gente vai falar, ela vai estar prejudicada na execução das atividades, a atenção fica comprometida, ela é persistente, as preocupações ficam incontroláveis, a pessoa não consegue sair daquele padrão de pensamento e muitas vezes de comportamento diante da ansiedade vivida, intensidade moderada a grave, o impacto na vida é excessivo e o aprendizado fica prejudicado. Não existe um nível 100% exato e universal de ansiedade, a partir do qual ela é considerada excessiva. A ansiedade varia dentro de um contínuo que vai desde um nível bem baixo a um nível bem alto, passando por níveis intermediários que podem ser bem parecidos. A depender de fatores como a situação na qual alguém está, as suas condições de vida e a cultura na qual vive, por exemplo, podemos concluir que a ansiedade de uma pessoa é excessiva ou não. A primeira diferença é que a ansiedade excessiva costuma ser desproporcional às causas que a desperta. Por exemplo, é difícil não ficar pelo menos um pouco ansioso antes de fazer uma apresentação, e a maioria das pessoas fica. Outra coisa é você ficar ansioso de forma tão aguda e desproporcional que você se convence de que vai dar tudo errado e falta o dia da sua apresentação para evitar a humilhação que você previu que ocorreria. A segunda diferença tem a ver com o quanto a ansiedade gera prejuízos e dificuldades consideráveis na vida da pessoa. Quanto mais severa a ansiedade, maior e mais difuso tende a ser o estrago nas diferentes esferas da vida. Por exemplo, a pessoa pode sofrer muito por causa da ansiedade, ter mais conflitos nos seus relacionamentos, ter um desempenho pior no trabalho, na faculdade ou ter dificuldades para realizar tarefas cotidianas. A terceira diferença é que a ansiedade normal não tende a ser persistente. Para se aproximar de um transtorno de ansiedade, a pessoa precisa estar vivenciando sintomas por pelo menos 6 meses e durante a maior quantidade de dias, embora também haja exceções a isso. Viver a ansiedade apenas por algumas semanas, porque você passou por uma experiência muito negativa, mesmo que seja em um nível elevado, ainda ficaria distante de um transtorno de ansiedade, o que não quer dizer que uma atenção profissional seria desnecessária nesse caso. A quarta diferença é que a ansiedade excessiva envolve uma intensidade maior do que a ansiedade normal. A ansiedade excessiva, vivida por alguém, é mais elevada e constante ao longo dos dias do que a maioria das pessoas tende a vivenciar. Alguma ansiedade, todo mundo vive volta e meia, em níveis variados de intensidade. Isso é bem diferente de alguém que sofre muito com pensamentos intrusivos, quase todo dia. A notícia ruim é que caso você ande sofrendo muito com ansiedade, pode ser bem difícil para você analisar de forma objetiva na sua própria vida esses fatores que descrevemos aqui. Muitas vezes, nem temos consciência plena do quanto algo como a ansiedade pode estar impactando nossas vidas. Não é à toa que psicólogos e psiquiatras passam anos se preparando para fazer esse tipo de avaliação psicológica em cursos de graduação e pós-graduação. Mesmo para eles, fazer esse tipo de coisa é bem difícil. Imagine então para alguém sem treinamento. Muita gente acha que possui um transtorno de ansiedade sem averiguar isso de uma forma mais sistemática. Se for o seu caso, procure um profissional com competência e experiência para fazer uma avaliação psicológica com você. É verdade que os psicólogos não são igualmente bons em fazer avaliações psicológicas, já que alguns possuem um bom treinamento nisso, enquanto outros não. Procure por indicações de psicólogos ou psiquiatras que possam conduzir uma avaliação rigorosa e abrangente com você. Deu para ouvir, né? Cátia, Oi, tenho 2 questões a colocar, se me permitires. pode falar, claro. A primeira, fiquei fiquei preocupada com aquilo que tu falaste um bocadinho lá atrás, que a ansiedade é como se fosse transmitida geneticamente. Bom, eu tenho um historial de família que o ADN não é nada por ela, hein, filha? Acrescentaste-me agora mais um. É certo que, conforme aqui fala, nós temos vários fatores, temos vários graus de ansiedade ao longo de certos períodos da vida, não é? Por exemplo, aqui em casa, quando chega a época dos exames, o stress do meu filho aumenta, não é? Sim. Por conta exatamente do que é que vai ser colocado, o que é que o professor vai exigir, não é? Todas essas coisas.
e a gente recorre a um pequeno ansiolítico comprado na Herbanário. E aqui vem a questão. É um fitoterápico, provavelmente, né? Sim. Porquê? Porque também a gente não quer que ele fique dependente dos químicos, não é? Porque há gente que, para controlar a ansiedade, tem que tomar químico sério, químico forte. Sim. Ana, o que acontece? Foi algum médico que prescreveu? A médica do centro de saúde. Então, perfeito. Porque o que acontece? A gente tem que também perder um pouco o medo, ainda mais que é fitoterápico normalmente, quando a pessoa não toma em excesso, não tem tantas consequências também no sentido de dependência, enfim. Depende do fitoterápico também. Sempre o acompanhamento é muito melhor do que sem acompanhamento, né? Mas assim, a gente não está falando de uma medicação controlada, por exemplo, que ainda hoje muitas pessoas conseguem comprar sem receita, e é realmente muito perigoso. Por quê? E a gente tem que parar de ter esse medo das medicações, porque, na verdade, quando você faz um acompanhamento médico, tanto a introdução quanto a retirada dessa medicação vai ser acompanhada. Então, ela não vai trazer malefícios. Mesmo se ela for tarja vermelha, tarja preta, não importa. Se for com acompanhamento, vai ser introduzida e retirada de uma forma que não vai trazer danos nem físicos, nem psicológicos para a pessoa. Se foi a médica que prescreveu, ótimo, ok. E outra, você está trazendo a informação que ele toma nos momentos pontuais. Não tem problema nenhum. E assim, a genética, quando a gente vê que a gente tem algo dentro do nosso histórico genético, é importante que a gente olhe para isso e pense, por que não cuidar um pouco mais de mim para que realmente isso não aconteça comigo? A genética não diz que obrigatoriamente a gente vai viver aquela questão, mas temos um pouquinho mais de chance do que se não tivéssemos o histórico genético, né? E isso é porque meu pai faleceu com uma doença do fórum mental diagnosticada e a minha mãe vai pelo mesmo caminho, ok? Sim. A minha mãe ainda está entre nós, ainda não partiu, mas vai pelo mesmo caminho. E o que é certo é que de vez em quando aqui, nota-se nos nossos jovens, não é só o meu filho, isto é uma coisa que já está muito globalizada. E nota-se que os jovens têm uma camada de ansiedade muito elevada. Eu lidei com uma moça, e lidei pessoalmente, em que ela constantemente tinha que fazer ajustes na medicação, ou melhor, era a psicóloga dela que lhe fazia os ajustes na medicação, porque ela não era funcional sem isso. Ela não conseguia começar um dia sem tomar a medicação dela. Mas quando a pessoa efetivamente precisa tomar as medicações, muitas medicações precisam ser tomadas mesmo no início do dia. Mas provavelmente quem mexia na medicação, fazia alteração na medicação, era a psiquiatra, porque psicólogo não mexe com medicação. Pronto, seja como for, ela tinha terapia, não é? Ela frequentava a terapia e volta e meia vinha modificação na toma, ou mais elevada, ou um pouco menor, mas ela tinha. Eu cheguei a acompanhá-la uma série de vezes a ir à farmácia para poder adquirir esses fármacos. Como é que nós podemos auxiliar este tipo de pessoas assim? As pessoas que fazem acompanhamento? Então, quando as pessoas precisam da gente, elas precisam sinalizar, né? Quando uma pessoa faz acompanhamento, a pessoa tem uma questão de saúde mental, a gente sabe que tem, a gente vai ser um pouco mais cuidadoso em determinados aspectos com essa pessoa. Talvez a gente vá tolerar um pouco algumas características quando a gente conhece a questão da pessoa, e se a pessoa precisar, a gente, assim como na outra palestra, no final das contas, o nosso processo de ajuda é acolhimento. E o que é acolhimento? É ver, a partir do que a pessoa traz, o que ela precisa de ajuda, né? E não determinar o que é melhor para o outro, né? Quando a gente aponta e diz, você precisa, sei lá, ir à praia, porque é isso que vai te ajudar. A gente está atropelando
a pessoa, principalmente uma pessoa que tem questões de saúde mental, isso às vezes é muito doloroso, né? Porque, eu estou criando hipóteses, tá? Muitas vezes a gente pode estar reforçando algo que está dentro da patologia dela. Que, por exemplo, a gente está invalidando as escolhas que ela está fazendo, a gente está dizendo que aquelas escolhas não estão resolvendo, que o certo é fazer tal coisa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque, no final das contas, o certo é a gente fazer isso com qualquer pessoa. Porque, a partir do momento que a gente olha para uma pessoa e entende que ela é capaz de decidir a própria vida, a gente tem que agir assim com todo mundo, né? A gente teve, num dia que a gente conversou, eu usei a frase, nós somos extremamente egocêntricos. Então, por mais que a nossa vida esteja toda maluca, a gente vai dar um conselho, peito estufado, nariz empinado, e vai falar, não, você precisa fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como se a gente desse conta da nossa própria vida, né? Então, assim, a gente tem que ser mais humilde, a verdade é essa. A gente tem que ser mais humilde, entender que as pessoas fazem escolhas, às vezes elas vão errar. E não vai ser a gente que vai falar, eu avisei. Não, não importa. A pessoa também tem todo o direito de errar, né? Aí está o ego, né? O ego que é um dos grandes malefícios da humanidade. Eu costumo brincar com os meus amigos e eu falo, uma das únicas vantagens da vida adulta é a gente poder errar sabendo que está errando. Então, assim, no final das contas, o que a gente tem que saber é se a gente é capaz de sustentar. E quando a gente erra sem saber que está errando, a gente também precisa de acolhimento, principalmente nosso, né? A gente poder olhar para o nosso erro e falar assim, caramba, errei, o que eu posso fazer com isso agora? Como eu posso reparar, né? Enfim, é sempre a vida, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é muito delicada, né? Quando a gente tem cuidado com o outro, as coisas parecem que fluem com mais facilidade. Essa é a minha impressão, isso já é um ponto de vista, né? Vamos seguir. Ansiedade. Peraí, a Cris levantou a mão. Tá, desculpa. Eu botei a mão aqui só para... essa questão da genética, e aí fazendo aqui uma brincadeira, que eu me lembrei que meu irmão, há muitos anos atrás, foi a um médico, e aí tem aquela anamnese, Sim. aí perguntou, o que a sua família tem? Tem hipertensão, tem diabetes, tem não sei o que, 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 não sei o que. Aí o médico falou, mas pelo menos a sua família vai te deixar uma fazenda, né? No mínimo, né? Porque tem aqui uma lista. Mas hoje em dia, além da questão genética, lembrando a aula de ontem que a Valdete estava dizendo, já se fala não só da genética, mas também da epigenética, né? Então, a gente tem aí, o que você falou, as tendências, que a gente tem essa tendência mas a epigenética também pode nos dar uma salvada se a gente cuidar ali, né? Exatamente. Pronto. Eu fiz aquele teste de DNA que tem na... Eu sempre esqueço o nome desse site. Eu fiz o teste de DNA e eu também fiz a parte de saúde, né? Só gastei dinheiro, porque eu não quis nem ler, porque no final das contas era tanta doença que que eu tinha possibilidade de desenvolver. Eu falei, para que eu vou ficar lendo isso, gente? É de hipocondríaca, não vale a pena. Não vale nem um pouco a pena. E a outra... Desculpa, Cris, desculpa, é que eu tenho duas questões que foram escritas que depois a Cátia deveria... É só rápido, outra coisa que eu me lembrei, quando eu estava fazendo curso de constelação, me lembrei da minha professora, que ela mencionou essa questão do ego, ela mencionou uma história de quando ela saiu uma vez do restaurante, ela levou levou a comida que sobrou. Aí ela viu um mendigo e foi dar comida para ele, né? Ela, dentro da sua... eu estou aqui a ajudá-lo, né? Ela sabia o que ele queria, o que ele precisava. E ele falou, não, eu não quero. Como assim não quer? Tu é um mendigo. Eu falei assim, não, eu não quero. Sabe por quê? Porque eu já comi. Pois O mendigo não tem aonde guardar, não tem frigorífico, não tem como guardar. Ele já tinha comido. Aí ela caiu na dela, falou assim, gente, que orgulho meu, que pretensão a minha de achar que
eu é que sei o que ele precisa. Eu tenho que perguntar, eu quero ajudar, eu tenho que perguntar onde é que eu posso te ajudar, no que eu posso auxiliar você. E aí Exato. ela mudou, né? Ela falou assim, o que eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, você quer me ajudar? Eu quero um café. Tá frio, estamos em São Paulo, né? Bacana. Eu quero um café. E aí ela foi lá e comprou um cafezinho para ele. Quer dizer, Muito é uma mudança de pensamento, né? Não cabe a nós ditar o que o outro precisa, exato. porque cai naquilo do ego, né? Total. Do orgulho. A gente é que sabe o que o outro precisa. Nós não sabemos nada, É verdade. né? Não tem jeito. E Ana, quando colocarem escrito, porque eu só consigo fazer a apresentação, Uhum. eu não vejo vocês. Eu, de vez em quando, escuto o barulhinho da mãozinha levantando. Mas, Ok, então, se tiver pergunta escrita, se você puder tem. me Eu passar. vou ler. Tá. Primeira, perguntam: o exercício físico não será a melhor solução? Sim, é muito bom. Ele está no nosso processo. Sempre. Exercício físico E é sempre bom. segunda pergunta: como se avança da ansiedade da vida atual até encontros com crise de pânico que pode levar à morte súbita? Isso, pois é, assim, na verdade a crise de pânico ela não leva à morte súbita não, tá? Isso é muito importante ser dito. A ansiedade, eu trouxe para vocês a ansiedade de uma forma geral, que é o que a gente aproxima do que nós chamamos de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Mas dentro dos transtornos de ansiedade existem vários transtornos. Um deles é o transtorno do pânico. Tem a ansiedade de separação. Então, assim, dentro do contexto da ansiedade, a gente pode ver alguns transtornos se desenvolverem. E aí, quando a gente está aqui nessa. E eu tentei mudar o slide, não mudou. Vamos ver se ele vai pensar e vai mudar enquanto eu falo. Quando ali atrás eu falei que existem múltiplas questões, é exatamente por isso. Porque no final das contas, quando a gente começa a alimentar, eu vou tentar falar assim que eu acho que faz sentido e dá para compreender. Quando a gente começa a alimentar os pequenos sintomas da ansiedade, e eles começam a fazer muito sentido para a gente começa a entender que ele está ajudando a gente, e a gente acaba usando ele para outras situações. E aí a gente acaba fazendo com que as sensações da ansiedade passam a ser mais recorrentes. E aí, de acordo com o nosso momento de vida, com a nossa forma de se colocar diante do mundo, a gente não necessariamente vai ter uma ansiedade generalizada. A gente pode ir para o campo do transtorno do pânico, por exemplo. O transtorno do pânico a gente chega a dizer, às vezes a gente diz assim, de uma forma bem usual, né? Nada científica, é o medo de ter medo. Porque a ansiedade passa a ser tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa começa a ter medo de ter a crise. Então, no final das contas, já perde o objeto, entende? Porque tudo que é funcional tem um objeto. Então, eu tenho uma palestra, o seu filho tem uma prova, o fulano tem uma ação no trabalho para fazer, o outro tem que levar o filho num médico com algo muito sério. Então, assim, a gente tem um objeto para atender. A partir do momento que se torna patologia, a gente perde o objeto e as sensações passam a acontecer sem que a gente consiga identificar o porquê. E aí isso vai se tornando ameaçador e amedrontador. Quando a pessoa tem o pânico, existem muitos relatos de pacientes que têm o transtorno do pânico, que eles falam que a sensação é de morte iminente. Mas eles não vão ter uma morte súbita, tá? Então, assim, é claro, a gente não pode afirmar 100%, mas todo tipo de transtorno mental, quando o paciente chega no consultório, a gente pede para ele fazer o acompanhamento médico.
Nada da saúde mental a gente deixa de ver a parte física. Então, por exemplo, aqui na ansiedade, quando a gente fala dos sintomas físicos, a gente fala de algumas coisas que, por exemplo, coração acelerado. Se isso está muito frequente, a gente fala para a pessoa, você precisa ir num cardiologista e verificar se está tudo ok. Por quê? Exatamente por isso, porque, na verdade, existe algo dentro da saúde mental dela que está alterando o batimento cardíaco. Então, vamos ver se esse coração está ok, né? Vamos ver se existe algum risco de você estar toda hora com ele acelerado. É claro que a longo prazo, se a pessoa não tratar e ficar, sei lá, 10 anos toda hora com taquicardia, a tendência é que o coração fale, meu Deus, agora eu estou cansado, né? Então, assim, é sempre interessante buscar o acompanhamento médico, né? Sempre, sempre, sempre. Não sei se eu respondi. Se eu não respondi, pode perguntar depois que eu tento de novo. Travou o meu, igual a palestra de ontem. Então, a gente, para identificar a ansiedade, a gente precisa observar o que nós sentimos. Eu estou falando da gente identificar em nós, ok? Os sintomas físicos, eles são muitos, eu trouxe alguns. Insônia, falta de ar, formigamentos, coração acelerado, suor, que seria uma sudorese, não seria um suor normal, e tremores, né? Por exemplo, a pessoa que fica com a perna tremendo, tremores mesmo na pálpebra, que são os espasmos de pálpebra, até a mão tremendo, tudo isso pode ser considerado características da ansiedade. Claro que isso tem a ver com o contexto. Eu ia falar uma outra coisa, mas depois eu lembro e falo. Eu lembrei o que é. Quando eu coloco ali, observar os sintomas é o primeiro passo, eu coloquei para a gente marcar novamente que sintoma é o que a gente sente. Muitas vezes, as pessoas que estão fora não são capazes de observar o meu sintoma. A pessoa pode observar alguns sinais. Os sintomas eu vou estar sentindo e não necessariamente as pessoas vão conseguir observar. Na parte psicológica, isso fica muito mais claro. As preocupações excessivas, angústia, perda de memória a curto prazo, pensamentos repetitivos, dificuldade de concentração e falta de libido. Eu acho que desses todos, a perda de memória a curto prazo, talvez as pessoas mais próximas consigam perceber. Falta de concentração, talvez as pessoas consigam perceber. Então, assim, a gente está falando de dores e vivências muito silenciosas e muito sós mesmo, né? Porque o processo da ansiedade, quando a pessoa tem uma ansiedade disfuncional que atrapalha a vida dela, muitas vezes, antes dela até comunicar, ela vive uma dor muito, muito grande. E acaba tendo muitas perdas, porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, né? Isso é uma das grandes questões da saúde mental, né? Então, às vezes, quando você está convivendo com uma pessoa que está vivendo uma ansiedade disfuncional, e ela esquece seu aniversário, por exemplo, você é amiga dela, e você fala, poxa, que falta de consideração, fulano esqueceu meu aniversário. E aí a pessoa está contigo e ela começa a pensar em tudo que pode dar errado. Aí você fala, nossa, para de ser pessimista, chata, Deus me livre e tal. Então, assim, são características que, às vezes, afastam as pessoas, né? Então, é algo que tem uma dor bem grande também, passando por todas essas questões que são muito reais, né? Porque a gente fala de algo que a gente está vivendo no dia a dia. Se você tem uma crise de ansiedade, por exemplo, é algo paralisante, é algo que faz com que você não consiga tomar ação. Então, assim, é sempre bom identificar as primeiras características. Por exemplo, o pensamento repetitivo é algo que precisa ter bastante atenção, né? Porque muitas vezes ele está falando de alguma coisa que você não está conseguindo resolver, e se você não está conseguindo resolver,
e aquilo está se repetindo, vamos ver o que tem também, junto com isso, né? Que bagagem que ele está trazendo, porque quando a gente deixa algo que não está fazendo bem para a gente crescer, a tendência é só dor, é só ter dor. Então, por exemplo, o seu filho tomar o fitoterápicozinho antes das provas para ficar mais tranquilo, perfeito, maravilhoso, porque a medicação serve para dar sustentação até para a gente cuidar do que está gerando incômodo, né? Então, assim, se o médico indicou aquilo para aquela situação, tá mais do que certo. O errado é ficar sentindo angústia, preocupação excessiva por algo que vai passar amanhã e hoje a gente sendo adulto, a gente olha para trás e a gente dimensiona de uma forma diferente, né? Isso nele notou-se uma grande vantagem, porque obviamente ele só toma alguns dias antes das provas e é para dormir melhor, para ter uma noite mais relaxada. E nota-se no aproveitamento depois que ele começou a ter. Ele conseguiu ter uma concentração muito maior, ele conseguiu focar tudo aquilo que ele já tinha estudado antes, a mente dele não se dispersava tanto, e o resultado foi que ele este ano acabou com todas as disciplinas em dia e com uma média de 18. Portanto, perfeito. Está ótimo. Exatamente isso. E a alteração do sono é uma das características, um dos sintomas que ele está incluído em várias questões da saúde mental e que ele traz um prejuízo muito rápido, porque quando a gente se priva do sono, a gente altera muita coisa, a gente altera até a nossa alimentação, pensando na coisa mais básica, mas a gente altera a nossa capacidade de concentração, de aprendizado, de atuar, né, no sentido de executar tarefas, e a gente atrapalha muita coisa, e muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Cris, querias colocar alguma questão? Tens a mãozinha levantada? Essa questão das pessoas que não notam a ansiedade, que ela é silenciosa, às vezes, nem mesmo os profissionais, não digo os da área de saúde mental, mas os profissionais da saúde também não estão preparados. Eu digo por conta própria, porque eu, sobretudo na minha adolescência, eu tinha muita crise de pânico, não que eu não tenha ainda, de vez em quando ainda me surge, mas na minha adolescência era muito, e eu perdia o controle motor do corpo, eu ficava toda torta. Eu sei quando ela chega, porque ela tem uma característica de chegar, e eu, como eu disse, eu perco o controle motor do corpo. Eu entrei no hospital carregada no colo pelo meu pai, porque eu não tinha o controle motor do meu corpo. Então eu tinha saído do hospital por uma razão. Quando eu entrei no carro, aconteceu a crise e meu pai voltou comigo para o hospital, me carregando no colo. E me aplicaram Valium, né? E os médicos falaram, ué, mas o que aconteceu? Ela saiu daqui andando, saiu daqui bem, não sei o quê, e eu ouvi um falar para o outro, na minha frente, frescura. É frescura. Quer dizer, na minha frente, enquanto eu estava tendo uma crise de pânico, não me ajudou em absolutamente nada dizer na minha cara que eu estava tendo frescura. Exatamente. Percebe? Só um que era um auxiliar de enfermagem que estava ali me acalmando. Se não fosse ele me acalmar, me ajudar, além do Valium. Sim. Claro, entendeu? Sim. Enfim, isso eu tinha o quê? 16 anos. Eu vou fazer 50. Olha a cena que eu nunca mais esqueci. Exato, exatamente. E, na verdade, assim, eu acho que aos poucos isso tem melhorado. Eu tenho pressão alta, né? Tensão alta. E todo verão carioca tinha um momento que eu passava mal.
Sempre tinha, né? Quando estava muito, muito, muito calor, minha pressão aumentava muito, aumentava muito. E a pressão alta também é silenciosa, né? E aí quando aumentava muito, eu desenvolvia uma sensação de angústia e me dava muita vontade de chorar e eu chorava descontroladamente. E aí, quando isso acontecia, eu ia para o hospital. Quando eu chegava no hospital, eles me medicavam para baixar a minha pressão. E aí, nos últimos anos que eu estive no Brasil, eu vim para cá em 2019, então vamos falar de 2019, início de 2019. Isso já tinha acontecido outras vezes também nos últimos tempos. Se tornou o contrário. Eu chegava com uma questão física, eu sabia que era física, e eles me davam Rivotril. E aí eu falava, não, vocês não estão entendendo. É realmente pressão alta que eu tenho, eu não estou tendo nenhuma crise. É pressão alta. Não, mas vamos tentar o Rivotril, vamos tentar. Aí eu falava, tá bom, eu vou tentar, só vou ficar mais tempo aqui. E eles não acreditavam em mim. E aí eles me davam o Rivotril, eu ficava 40 minutos. Depois eles iam lá, minha pressão ainda estava nas alturas, ele falava, é mesmo, é só pressão alta, né? Eu falava, gente, eu disse, né? Então, assim, eu acho que ao longo do tempo, a tendência é que isso melhore. Mas ainda os profissionais de saúde têm muito pouca informação sobre a saúde mental. E isso é muito delicado e muitas vezes é muito doloroso mesmo, Cris, porque você tem um equilíbrio capaz de entender que aquelas pessoas falaram isso por falta de preparo. Mas tem pessoas que a fala dos profissionais de saúde tem uma dimensão muito grande, né? Tudo bem que existe diferença, né? Se um enfermeiro falar e um médico, né? O peso da fala de um médico, se o médico soubesse o peso da fala dele, ele teria muito mais cuidado com o que ele diz. Mas era médico. Era médico, pior ainda. Foram os médicos que falaram, não foram os enfermeiros, foram os médicos. Um deles foi o que me atendeu. Nossa Senhora. Porque a visão social que a gente tem, né, das categorias, isso muda também, né, o peso dessa fala. E é muito complicado mesmo. Aí a gente que tem que cuidar lá na terapia, quando a pessoa passa por isso. Mari, tens uma questão. Oi, Mari. Oh, ninguém te está a ouvir, querida. Mari, teu som. Não. Não? Fala. Tá a ouvir? Agora sim. Até mesmo aproveitando isso que vocês estão a falar a respeito do comentário de um médico, e quando, assim, é o meio, como é que eu posso dizer? É o meio que se coloca nas mais colocações, assim, porque um médico deveria estar preparado para as suas colocações, como você estava a falar. Mas e aí o marido, a mãe, enfim, que está a dizer, não, mas você não está sentindo isso, não, mas você está maluca, não, mas você deve estar com algum problema, e não consegue reconhecer que ali tem, assim, né, enfim, queria saber... Tem algo real acontecendo, né? As pessoas não conseguem reconhecer sintomas, é isso que eu quero entender, assim, né? Como colocar isso para pessoas da convivência, do qual existem ali sintomas, às vezes até pedido de ajuda, que os outros não conseguem reconhecer. É o que mais acontece, né? Na verdade, no nosso contexto familiar, no nosso contexto próximo, é que existe o maior número de invalidação mesmo, né? As pessoas invalidam esses sintomas. A ansiedade é muito comum isso acontecer. Na verdade, por exemplo, vamos pensar que isso está acontecendo comigo. E a minha família toda está falando, deixa de ser boba, vai fazer alguma coisa, você falta do que fazer, vai lavar uma louça. E eu continuo sentindo, e aquilo está me angustiando. Bem, existem dois pontos que são muito importantes e são muito delicados e tristes, né? Dependendo do grau de autonomia dessa pessoa, essa pessoa precisa romper com essa fala e buscar efetivamente ajuda profissional, né? Quando a pessoa
não é capaz de romper com essa fala, não tem autonomia para sair desse lugar e buscar por si só, independente da opinião de uma família que está invalidando aquele sentimento, vai precisar acontecer alguma coisa mais séria para que eles levem a sério, infelizmente. E aí, mais séria, sim, é começar a aparecer como sinal e as pessoas começarem a ver que aquilo ali está realmente ficando disfuncional. Ou aparecer em outro ambiente onde tenha alguém que seja capaz de pegar a pessoa pelo braço e levar para algum lugar. Por exemplo, a ansiedade, a gente está falando de uma ansiedade disfuncional, mas existe uma crise de ansiedade, que são momentos específicos, como se fosse uma crise do pânico. A crise de ansiedade, ela acontece em momentos específicos. Quando essa crise acontece, muitas vezes, quando você está num ambiente social, isso fica visível. Quando fica visível, às vezes existem pessoas que conseguem se posicionar, porque se a pessoa não tem condição de entender o que está acontecendo com ela, a família invalida tudo que ela traz como pedido de socorro, vai precisar de alguma forma aparecer. E aí, nesse momento, eu preciso acreditar que os nossos amigos espirituais vão estar atentos a essa pessoa e vão colocar ela no lugar onde ela deve estar, para que, de alguma forma, alguém possa olhar para isso e conduzir essa pessoa. Porque realmente é muito difícil, principalmente para os familiares, né? É mais fácil você convencer um médico, é mais fácil você convencer um chefe do trabalho do que convencer um marido que não está acreditando que você está sentindo o que você diz que está sentindo. Realmente é muito difícil quando isso acontece. A ajuda profissional é sempre importante, gente, sempre, sempre, sempre. Então, assim, se a gente estiver diante de uma pessoa que fala, nossa, eu tenho sentido tanta coisa, e quando eu falo, meu marido fala que não é nada, só se eu estou ficando doida, né? Porque eu estou realmente sentindo, mas estranho, realmente não tinha motivo nenhum. Cara, busca ajuda profissional, vê o que está acontecendo, porque se está te incomodando, na saúde mental a gente tem que partir do princípio que quando gera dor e gera perda das funções executivas da pessoa, tem que ter ajuda, não tem jeito, alguma coisa está acontecendo. Pode ser pequenininha, e tomara que seja, quanto menor, mais fácil vai ser para a gente reverter, porque tanto a ansiedade generalizada quanto o transtorno do pânico, a gente pode e consegue fazer remissão de sintoma. Por exemplo, o pânico era a patologia que eu mais gostava de atender quando eu atendi em consultório físico no Rio de Janeiro. Eu adorava acompanhar pânico, porque normalmente nós, enquanto psicólogos, a gente trabalha muito com o subjetivo. Então, muitas vezes a pessoa chega no consultório do psicólogo, traz muitas questões, a gente acompanha a pessoa vai conseguindo sair daquele lugar, conquistar um monte de coisa, e depois ela larga a psicologia e fala assim, foi a atividade física que me ajudou, eu tenho certeza. Porque a gente está falando de algo muito subjetivo. E quando, por exemplo, o pânico tem algo mais concreto para a gente trabalhar. Então, muitas vezes, a pessoa efetivamente consegue ver o que o acompanhamento está trazendo naquele sintoma, por exemplo, ou naquela situação, ou em determinadas coisas que vão acontecendo. Então, são coisas mais concretas dentro de um mundo extremamente subjetivo, que acaba fazendo os psicólogos vibrarem pelas pessoas terem as remissões dos sintomas, que é muito bacana ver, né, a pessoa superando e melhorando ao longo do tempo. Então, tanto a ansiedade, todos os transtornos de ansiedade, eles são passíveis de retornar para o basal, né, para o que tem que ser, se a gente for pensar assim. Aí, aqui, eu coloquei alguns sinais, o que talvez seja possível da gente ver na outra pessoa. A ansiedade também traz muita irritabilidade. É como se a pessoa tivesse tanta demanda interna que as demandas externas passam a ser o excesso, né? A gota que transborda o copo. E aí, muitas vezes, a pessoa com ansiedade tem uma irritabilidade mais alta. Os tremores constantes, a sudorese, que talvez a gente consiga ver, e inquietação.
A inquietação é muito comum nas crianças, mas nos adultos também é. Tipo, a pessoa que não consegue ficar parada no mesmo lugar. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade. O fundo da minha ansiedade é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, por exemplo, eu tenho a inquietação, eu tenho total. Então, assim, muitas vezes, para eu ficar no mesmo lugar, aqui para mim não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou me estimulando, eu que estou falando. Então, eu estou o tempo todo me estimulando. Eu estou buscando coisas em mim, estou passando coisas, falando. Mas quando eu estou em lugares que eu preciso ser passiva, eu preciso me mexer, eu preciso... Quando eu estava na escola, eu tinha que ir no banheiro toda hora, enfim. Então, assim, a ansiedade, às vezes, traz alguns sinais que a gente pode ficar atento, né? Por exemplo, você tem um filho que você está começando a perceber que isso está acontecendo muito. Muitas vezes, por exemplo, o adolescente tem um pouco mais de dificuldade de falar da parte emocional. Às vezes, né? Tem uns que falam bastante. Mas quando eles têm mais dificuldade, é interessante que a gente observe. É sempre interessante a gente observar as pessoas que a gente gosta, né? Primeiro nós. Então, vamos lá. Aí agora eu vou falar da crise de ansiedade especificamente. É aquele momento onde acabou, não existe mundo fora, só estou vivendo todos esses sintomas que estão aqui comigo nesse momento, presentes ao mesmo tempo, de uma forma que eu não consigo saber por que vieram, por que vão, por que estão, não consigo raciocinar. Bem, as possibilidades são ficar no aqui e agora, trabalhar a respiração, ancoragem social, que é o pedido de ajuda, reconhecer o processo da crise. Quando eu falo de estar no aqui e agora e se presentificar, existem várias técnicas que a gente pode usar para ajudar uma pessoa que está na crise de ansiedade a se presentificar. A gente nunca coloca uma técnica como obrigação, você precisa conseguir fazer isso. Não, é uma tentativa. Talvez uma pessoa numa crise de ansiedade, a primeira vez que ela vai tentar, é sempre interessante fazer um treino antes, tá? Fazer antes, sem ser fora da crise, né? Mas, vamos supor, a pessoa até treinou, a gente pode treinar agora, ó. Observe em volta de você 5 coisas que você pode ver. Aí você olha em volta e escolhe 5 objetos para listar. 4 coisas que você é capaz de escutar, que estão perto de você. Pode ser que não esteja fazendo som nesse momento, mas são capazes de emitir som e você reconhece esse som. 3 coisas que você pode sentir. Você pode pensar em textura, você pode, por exemplo, aqui do meu lado tem um copo, eu posso pensar no sentir o vidro na minha mão, e aí eu tenho um hashi de comida japonesa, é madeira, o toque da madeira, ok. 2 coisas que têm cheiro, e aí eu olho em volta e escolho. E uma coisa que tenha gosto. Por quê? Porque isso faz com que a gente vá para a nossa realidade concreta. Quando a gente faz isso, a gente faz com que a pessoa retorne para o corpo. É como se fosse assim, volta para o corpo. Existe um outro exercício que eu gosto bastante, que é um exercício que você contrai algum músculo do seu corpo com a maior força que você tem, vamos supor, do braço. Aí você faz força e presta atenção na contração do músculo. Respira, prende a respiração e solta quando você relaxa. Isso é um exercício de relaxamento, na verdade. Mas na crise de ansiedade, a gente muitas vezes começa com um músculo só. Por quê? Porque se não der certo com um, você tenta o outro. Na técnica de relaxamento, essa técnica de relaxamento, você contrai todos os músculos do seu corpo com a maior força que você consegue. Muito, muito, muito forte. Respira fundo e solta o corpo todo. Dá uma sensação mais imediata de relaxamento corporal. E é interessante também. Mas estar no aqui e agora é algo que é extremamente importante. E muitas coisas dentro, não só no momento de crise, como na prevenção da ansiedade, no trabalho da ansiedade, e aí a gente vai um pouquinho mais no sentido mais tranquilo, quando você vai trabalhar a qualidade de vida de alguém,
Isso é um dos primeiros passos. Então, assim, eu lembro quando eu era adolescente, às vezes eu estava olhando para a televisão e eu tenho muitos devaneios, né? Eu invento histórias na minha cabeça. E às vezes eu estava vendo televisão e daqui a pouco eu estava numa história muito, muito, muito fora da caixinha, eu estava muito longe. E aí eu falava assim, não, eu estou aqui sentada no sofá vendo televisão, para tentar voltar para aquele momento. E, na verdade, isso é um treino que a gente precisa fazer. Porque, às vezes, a gente está num lugar, mas não está no lugar. Às vezes, a gente está escutando uma pessoa, mas não está escutando a pessoa. Então, assim, isso é sempre importante. E quem perguntou sobre a atividade física atende a esta função, que é fazer com que nós possamos estar no aqui e agora, além de trabalhar bioquimicamente o nosso organismo. Mas uma das funções psicológicas da atividade física é isso, porque não tem como você fazer um aparelho num ginásio, por exemplo, sem estar presente. Você precisa estar ali, porque senão você vai se machucar. Então, é por aí. Trabalhar a respiração. Toda vez que a gente muda uma emoção, um sentimento dentro da gente, a primeira coisa que muda é a respiração. E na ansiedade, a respiração ela fica mais curta. Então, a gente acaba inspirando mais e expirando menos. E isso gera uma hiperventilação, que traz várias das consequências que a gente leu físicas, pode vir dessa alteração da respiração. Então, por exemplo, esse exercício é para a gente respirar junto com o quadradinho. Quando ele está crescendo, a gente inspira, e quando ele está diminuindo, a gente expira. Vamos tentar, ó. Inspira. Quando uma pessoa está na crise de ansiedade e ela consegue reduzir a frequência respiratória dela minimamente, isso já ajuda imensamente. Além de também trazer para o aqui e agora. Quando você presta atenção na sua respiração, você consegue se presentificar. Porque muitas vezes, em qualquer questão de saúde mental, existe algo que a gente chama de despersonificação. O relato das pessoas que vivem é como se elas não tivessem ali. É uma sensação de que o corpo delas está vivendo tudo aquilo, mas é como se não pertencesse a elas. E é uma sensação bem angustiante, né? Então, o exercício de respiração é muito interessante. Dentro da proposta do exercício de respiração, a gente entra em todas as atividades que são meditação guiada, mindfulness, yoga, várias outras que ajudam a trabalhar a respiração, se a gente for pensar em algo que não tem a ver com a crise, né? Mas durante a crise é exatamente isso. Olhar para as coisas que estão próximo, prestar atenção na respiração. A ancoragem social é, se for possível, liga para alguém. Porque uma das propostas para a pessoa conseguir sair daquela crise é ela conseguir tirar o foco do que ela está sentindo. E, às vezes, quando alguém está conversando com a gente, isso fica um pouco mais fácil da gente conseguir do que sem isso. Então, liga para uma amiga, né? Conversa com alguém, faz qualquer coisa. Tem outra coisa que poderia entrar nisso, não entra porque não precisa recorrer a ninguém. Mas eles chamam de ir para o seu lugar feliz. Para você ir para o seu lugar feliz, você precisa primeiro construir o seu lugar feliz. O que é o seu lugar feliz? É você imaginar um lugar que te traz muito conforto. Vamos supor que tem uma praia que você visitava quando você era criança, que sempre que você lembra dela, você dá aquele sorrisinho, você fala, ai, como era bom estar ali. Pronto, você pode escolher essa praia como seu lugar de conforto. Então, num momento de crise, também pode ser uma das saídas você tentar lembrar desse lugar, lembrar do seu lugar de conforto. Isso ajuda também a sair do momento de crise. Muitas vezes a gente dá várias opções
porque nem sempre a primeira vai estar funcionando 100%. Então, a pessoa sente um pouco mais de necessidade de fazer as outras. Ó, eu coloquei o reconhecer o processo da crise, por quê? Porque muitas vezes, como a gente sabe, quando a gente sabe como a crise funciona, isso faz com que ela se torne menos ameaçadora, tá? Então, assim, saber que a crise existe um tempo para ela terminar, isso traz para a pessoa a ideia de que, pronto, é possível viver. Eu coloquei, existem várias hipóteses de tempo de crise. O tempo de crise, por exemplo, ele não está no DSM-5. Ele está dentro dos estudiosos da área, das pessoas que acompanham pacientes, enfim. Eu coloquei o maior, tá? Mas normalmente é menos do que isso. Existem crises de ansiedade que demoram 5 minutos, 10 minutos. A crise ela vai estar sempre sendo avaliada de acordo com tempo, intensidade e frequência, né? Por exemplo, para um médico poder fazer um diagnóstico de ansiedade generalizada, ele vai estar sempre vendo esses marcadores, tá? Então, assim, no máximo 60 minutos, mas é raríssimo acontecer uma pessoa ficar em crise 60 minutos, é realmente muito tempo. Até porque, quando você está extremamente mobilizado, 1 minuto parece uma década, né? E quando a pessoa conhece as técnicas de redução de crise, o tempo reduz ainda mais, a tendência é reduzir sempre. E aí, o outro fato, que não só para a ansiedade, vamos colocar o pânico também nisso, até mais o pânico do que a ansiedade, porque existe mais essa ideia de que o pânico pode chegar à morte, mais do que a ansiedade, é que não vai morrer. Não vai morrer. Ah, mas é igual, eu tenho certeza que eu vou morrer. Ok, você tem certeza. Então, quando passar, a primeira vez que a pessoa teve a crise, quando passar, você vai ver que você não morreu, ok? Tá. Aí a pessoa teve uma segunda crise, de novo ela vai achar que vai morrer. E aí, quando ela não morrer, isso precisa ser marcado, é isso que eu estou querendo dizer. E assim, se a gente está vivendo uma crise, dá uma sensação de que a gente vai morrer, é importante, quando a crise terminar, a gente falar, ufa, tá vendo? Não morri, não morri. A gente precisa reconhecer o processo enquanto ansiedade e o processo enquanto ansiedade na Joana, na Maria, na outra pessoa, cada um individualmente, porque a gente tem peculiaridades, não tem jeito. E procurar ajuda do psiquiatra e do psicólogo. A psiquiatria e a psicologia são uma casadinha da saúde mental. Ah, mas eu fui no neurologista. Tá bom, você foi no neurologista, mas podia ter ido no psiquiatra, porque ele é especialista da saúde mental. O neurologista, ele vai poder... Você tem, por exemplo, minha mãe deu um tumor cerebral benigno, e ela trata com o neurologista, porque o neurologista trata isso, né? É como se, assim, de uma forma bem simplista, o neurologista trata do órgão cérebro, e o psiquiatra trata da produção que esse órgão traz para a nossa vida emocional, psicológica, enfim, mais ou menos isso. Então, assim, o neurologista também consegue fazer isso, mas não tem a mesma competência que o psiquiatra para isso. Ah, foi meu médico da família, tá bom, é o que é possível? Então tá ok, mas o melhor é o psiquiatra e o psicólogo. Por quê? Ah, isso é importante. O psiquiatra, ele trabalha com a medicação. É o psiquiatra que vai falar se a pessoa tem que tomar 1 vez por dia, 2 vezes por dia, se tem que tomar de manhã, se tem que tomar de noite, se tem que tomar 3, 2, 5 remédios. Agora, vamos lá. A pessoa tem ansiedade. Aí foi lá no psiquiatra e o psiquiatra falou assim, você vai tomar o alprazolam toda vez que você achar que sua ansiedade está aumentando. Vai tomar em gotas, vai tomar 3 gotinhas. Ok. Aí a pessoa começa a perceber que a ansiedade está aumentando, 3 gotinhas. Ui, tô melhor. A ansiedade está aumentando, 3 gotinhas. Pronto, tô melhor. E ela vai tomar isso a vida inteira, né? Porque a medicação não cura. A medicação, ela faz com que o sintoma reduza para que a pessoa consiga permanecer funcional.
Como que você vai curar? Existem algumas doenças que a psiquiatria trata que não tem cura, mas existem muitas, muitas, muitas outras que têm. Então, vamos falar da ansiedade? A ansiedade tem. Então, se você ficar tomando as 3 gotinhas de Rivotril a vida inteira, você não vai curar a sua ansiedade. O dia que você parar, no dia seguinte você vai ter a sua crise lá bonitinha, perfeitinha, do jeito que você deixou ela. A psicologia, ela vai te ajudar a desconstruir o que você construiu para chegar àquela ansiedade. Quando você olha para a sua construção, eu cheguei nesse ponto ansioso porque eu construí isso aqui. Então, estou aqui. Se você consegue desconstruir, a tendência é que você tenha remissão dos sintomas. Agora, se você não faz esse processo, não olha para o seu processo, não olha para você, você vai tomar medicação a vida inteira. E tomar medicação a vida inteira acompanhado de um psiquiatra é estar viciado na medicação? Só se você quiser parar sem contar para ele. Aí você vai sentir a abstinência da medicação. Agora, tem gente que passa a vida inteira tomando. E se tiver que ser assim, tem algum problema? Não, não tem. Eu tomo remédio para pressão a vida inteira e vou tomar pro resto da minha vida. Então, assim... Mas existem coisas que a gente pode resolver sem a medicação, né? Sem a medicação no sentido de que, em momentos pontuais, a medicação vai trazer o sustento até para a pessoa sentar na minha frente e a gente poder conversar e eu ajudar ela a desconstruir. Agora, depois, conforme ela for desconstruindo, eu vou falar com o psiquiatra dela e a gente vai juntos ajustando essa medicação até o ponto que ela vai reduzir e perceber que não precisa mais da medicação, que ela mesma está dando conta dela. É mais ou menos esse o processo, né? O nosso... do acompanhamento aqui da psiquiatria e psicologia. E aí, quando a gente fala de prevenção, a gente fala de mim, a gente fala de vocês, a gente fala de todo mundo que não tem ansiedade disfuncional. E, eu acho que eu tenho muita chance de desenvolver uma ansiedade que vai ser muito disfuncional para mim. Então, vamos lá, escolha, temos muitas opções, e se fizer todas, melhor ainda. A terapia, ela é um processo básico de autoconhecimento. O fato é, se você sabe mexer no seu computador, a chance de você quebrar o seu computador é muito menor do que uma pessoa que não sabe mexer no seu computador. E a terapia faz com que você se conheça tanto que a chance de você se danar nas suas escolhas ou nos seus processos de vida é muito menor do que se você não fizer. Porque quanto mais você se conhece, mais você conhece os seus instrumentos, as suas ferramentas de vida. E aí você pode conduzir a sua vida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. E a tendência é que, se você desenvolver alguma coisa, você mesmo consiga desconstruir. Enfim, a terapia é sempre indicada. Sempre indicarei. A nossa atividade física. A atividade física, ela é preventiva para a ansiedade. Toda e qualquer atividade física interessa, porque ela movimenta o nosso organismo, a química orgânica, que ajuda a gente reduzir a nossa ansiedade, e ela faz com que a gente faça o nosso treino do aqui e agora. A gente, para andar de bicicleta, a gente tem que estar presente, para jogar no boliche e não perder todas, né? A gente precisa estar presente. Para fazer uma escalada, a gente precisa estar presente. Para fazer uma trilha, aqui eu acho que chama trilho, né? Não sei bem. Você precisa estar presente para natação, para o ginásio, para todas as atividades físicas. É primordial. Eu gosto muito da trilha. Eu costumo dizer que a trilha é terapêutica demais, porque quando você está na trilha, você precisa olhar para o chão, você precisa ver aonde você está pisando, e olha que coisa subjetiva, né? Aonde você está pisando hoje na sua vida, né? Você sabe aonde você está pisando?
Você sabe aonde é o caminho que você tá te levando? Né? Esse caminho que você está trilhando, ele está te levando para um lugar de contemplação, ou ele está te levando para um lugar de risco e perigo? Então, assim, eu acho a trilha totalmente subjetiva e terapêutica, eu acho maravilhoso. Mas todas as outras atividades também. A gente também pode fazer várias elaborações bonitinhas das outras. A água é muito interessante também. A água, agora saindo um pouco da psicologia em si, tudo bem. Existem alguns estudos da psicologia também em relação a isso, mas vamos pensar que está um pouco fora. A água é um instrumento que conduz muita energia, né? E quando a gente vai trabalhar, por exemplo, quando eu trabalhava com arte-terapia, normalmente, quando a gente trabalha com objetos, com instrumentos mais líquidos, a gente trabalha mais com emoções. Então, a água, ela é associada às emoções, né? Enquanto elemento, né? Elemento da nossa vida, né? Existe terra, fogo, água. A água é associada à emoção. Então, é muito interessante também as atividades na água, quando a gente está trabalhando alguma questão psicoemocional. Então, prevenção da ansiedade, principalmente sem terapia, porque quando a gente está na terapia, normalmente a gente trabalha isso dentro do processo terapêutico. O que quer dizer responsabilização? Né? Quando a gente fala de responsabilização, a gente está falando de que a gente está em relação a outras pessoas e a outras coisas na nossa vida. E a gente precisa necessariamente identificar qual é a nossa responsabilidade. Qual a responsabilidade que me cabe comigo mesmo, com o outro e com a sociedade, né? Isso quer dizer que a gente, primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é meu e o que é do outro, né? Eu acho que eu comentei da outra vez que tem um meme que eu achei muito interessante, é muito verdadeiro, que diz: fulano me bateu, e isso é uma responsabilidade dele, mas doeu, e isso é uma responsabilidade minha. Bateu não é um bom exemplo, vamos pensar que a pessoa falou mal de mim. Fulano falou mal de mim, isso é uma responsabilidade dele, mas me magoou, isso é uma responsabilidade minha. Então, assim, o que eu posso fazer diante de determinada situação? O que cabe a mim, somente a mim? A programação neurolinguística tem um questionamento que a gente faz muitas vezes dentro do processo, que é: o que depende só de mim, né? O que depende especificamente de mim, não depende de mais ninguém. Pronto, isso é a minha responsabilidade. Quando depende do outro? Quando depende do outro, a gente precisa deixar o outro fazer, né? Então, assim, por isso que eu digo, quando a pessoa está no processo terapêutico, ela vai trabalhar essa necessidade de controle. O controle, ele é importante em muitos aspectos, mas em outros, ele acaba alimentando a nossa tendenciazinha a desenvolver processos disfuncionais de ansiedade e tantos outros. Porque a gente quer dar conta de tudo. E aí, quando a gente quer dar conta de tudo, a gente não consegue. A verdade é que a gente não consegue. Então, a gente vai ter frustrações em cima de frustrações, além de ser criticado pelas pessoas que estão em torno, e a gente vai pensar: eu só queria ajudar, e a pessoa ainda me critica. Que absurdo. Não, você que está errado, sim, porque você não tinha nada que meter o dedo no que não é a sua responsabilidade, no que você não tem, talvez, nem competência para fazer, sabe? Então, assim, a gente precisa diferenciar o que é nosso e o que é do outro. Tem um filósofo que eu gosto muito, esses filósofos novos, né? Tem vários, né? Mas o Leandro Carnal, ele tem um vídeo dele que rola na internet que eu acho interessantíssimo. Ele fala assim, ele é careca, né? E aí ele fala: se eu tô andando na rua e uma pessoa chega para mim e me chama de careca, eu vou ficar chateado? Não vou, porque eu sou careca. E se eu não fosse careca e a pessoa me chamasse de careca, eu ia ficar chateada? Claro que não, porque eu não sou careca.
né? Então, assim, o que o outro joga para a gente precisa entender que é do outro. Ele deu o exemplo do careca, mas a gente pode pensar, cada um aí na sua casa, em palavrinhas que muitas vezes ofendem a gente, mesmo não tendo nada a ver com o nosso contexto. E se tivesse? Também não teria motivo para se ofender, né? E se uma pessoa fala algo que você é ou que você faz e que aquilo te dá uma desagradada, isso já é um sinalzinho de que talvez aquilo possa estar na sua lista de coisas que eu gostaria de mudar em mim e trabalhar para aquele tipo de mudança, né? Então, assim, a gente precisa se responsabilizar apenas pelo que é nosso. O que é do outro, deixar com o outro. E isso não é se isentar de compaixão ou de não estar disponível para ajuda. Não, não é isso. A gente pode estar disponível para ajuda, mas até um limite. E isso é uma forma de prevenir a ansiedade disfuncional. A gente saber o nosso lugar, tanto nas relações quanto conosco, conosco mesmo, acho que é assim que dá certo, tanto na sociedade, né? Então vamos lá. Visualização mental. Isso é quase o que eu fazia lá quando eu era adolescente, que eu me perdia do que eu estava fazendo, eu fazia muitas visualizações mentais. A visualização mental, a ideia é que você realmente consiga visualizar na sua imaginação algumas coisas acontecendo. Por exemplo, hoje em dia eu não faço muito mais, não, mas antigamente, quando eu ia apresentar trabalho na escola ou na faculdade, eu parava um pouquinho e me imaginava apresentando o trabalho. E é muito importante você imaginar o final, quando você termina, as pessoas falando, olha, ficou legal, ficou bacana. Porque isso faz com que o seu cérebro se programe para que você não torne aquilo, não dimensione erradamente aquele processo. Isso ajuda. A visualização mental ela é muito usada em atletas de alta performance. Existem estudos que foram feitos com atletas que eles colocam eletrodos no corpo do atleta e colocam ele sentadinho lá com vários eletrodos no cérebro, nas partes do corpo, nos músculos, e ele só imagina. Aí o atleta está lá e ele vai se imaginar correndo a competição que ele vai fazer. E ele vai imaginar, pronto, começou, e ele corre, e pronto, ele ganhou. E eles identificaram que todos os músculos que são acionados na prática e todos os hormônios, bioquimicamente eu nunca sei exatamente se eu estou usando a palavra certa, mas ativa os hormônios, ativa tudo que tem que ativar, igualzinho quando eles estão efetivamente na corrida. Então, a visualização mental, ela pode ser usada por todos nós e faz muito bem, ajuda realmente muito. Como prevenção, né? E aí, essa parte que eu falei que eu coloquei um pouquinho da parte do espiritismo. Quando a gente olha para as nossas crenças, isso também no nosso processo terapêutico, quando a gente faz terapia, a gente trabalha as nossas crenças. A gente trabalha tanto as crenças positivas quanto as crenças negativas. A gente identifica, primeiro de tudo, a gente identifica as nossas crenças e a gente consegue, quando é uma crença negativa, desconstruir, e quando é uma crença positiva, às vezes reforçá-la para poder ajudar a gente a estar bem diante da nossa ansiedade ou do que a gente vive. Mas o que eu posso dizer é que, como a gente viu lá no início, a ansiedade é como se a gente precisasse se prevenir de algum perigo, alguma ameaça, algo danoso a nós que está no futuro. Quando a gente pensa em futuro, a gente olha para frente e a gente imagina muitas coisas que a gente gostaria que acontecesse. E quando a gente se depara com coisas que não estavam nos nossos planos, e ao contrário disso, não só não estavam nos nossos planos, mas nos geram sensações e emoções negativas,
isso faz com que a gente pense que a gente tem que se reorganizar nisso aí. Peraí, não, eu tenho que fazer melhor. Eu vou ter que dar um jeito das coisas que eu quero acontecer. E a ansiedade, ela vai trabalhando nisso. Você vai cada vez achando que tem que se prevenir mais, se preparar mais, ficar mais atento. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando a gente olha para o espiritismo, a gente pensa e percebe que tudo que acontece na nossa vida está acontecendo no momento certo e com uma função maravilhosa para o nosso desenvolvimento pessoal. Quando a gente pensa nisso, os dois eles não têm uma congruência muito grande. E aí sempre me gera uma impressão de que se a gente pensar o que é fé, né? Eu já vi muitas interpretações de fé em muitos ambientes que eu fui. Eu sou muito curiosa, já fui a muitas religiões para conhecer. Então, assim, já vi muitas declarações do que é fé. Mas eu gosto de uma em específico, que é a que eu levo para mim. Eu costumo dizer que fé não é acontecer o que eu quero. Fé é acreditar que tudo que acontece na minha vida era o melhor que podia acontecer. E no final das contas, eu digo isso porque quando a gente entende que independente de acontecer alguma coisa que vai doer ou que não vai doer, aquilo era o melhor para mim, você está entendendo que você vai fazer alguma coisa com aquilo, que aquilo tem uma função, aquilo tem um significado. E perde um pouco, vira menos monstro, né? Fica menos monstruoso o que pode vir a acontecer na nossa vida. Então, eu acho que não só o espiritismo, como todas as religiões podem ajudar de acordo com a forma que a gente interpreta essa religião, isso é óbvio, não tem jeito, que a nossa interpretação, ela sempre vai estar fazendo com que a gente vá para um lado que vai ser mais saudável ou menos saudável. Então, não só nas nossas crenças no sentido psicológico, crenças positivas e crenças negativas, muitas vezes a gente tem crenças que nem são nossas, que são dos nossos cuidadores, que estavam ali achando que estavam fazendo o melhor para a gente. E falavam todo dia, por exemplo, você não pode confiar em ninguém, você não pode confiar em ninguém, você não pode confiar em ninguém. E aí a pessoa vai lá e desenvolve uma ansiedade social. Por quê? Porque, cara, se você não pode confiar em ninguém, gente, o mundo virou um grande perigo, né? E isso é muito complicado. Então, assim, às vezes a gente identificar no que a gente acredita na vida, não só de forma prática, mas até de forma religiosa. Ah, beleza, eu sou católico. Beleza, o que você acredita disso tudo, né? O que você usa, né, da sua religião para a sua vida prática, né? O que ela te ajuda? E isso a gente tem que ver, sim, porque a gente precisa de suporte. E a religiosidade e as filosofias que a gente se envolve, elas são suportes. E é isso. A gente precisa acreditar no nosso processo. E o nosso processo, independente de ter ansiedade ou não ter ansiedade, é o que a gente precisa viver. Ah, então, se é o que eu preciso viver, então eu não tenho que tratar, eu tenho que ficar lá, né, no meu calvário da ansiedade. Não! Se você está vivendo, é porque você precisa viver e você precisa entender que função essa ansiedade está cumprindo dentro da sua vida. Por que você precisou desenvolver um transtorno de ansiedade para poder olhar para alguns aspectos da sua vida? Então, quando a gente faz uma prevenção, a gente está, inclusive, falando para nós mesmos e para o universo de que a gente não precisa viver um processo de ansiedade disfuncional, que a gente cuidou antes. Então, não vai ser com a gente que vai acontecer. Mas se ainda assim acontecer, tem um motivo. E é o melhor motivo que pode existir, porque ele vai te levar para o melhor que você pode ser. E aí, não necessariamente a gente vai ser o melhor que a gente pode ser só com sorrisos ou só com lágrimas, mas a gente tem que receber.
E é isso. Posso só dizer uma coisa, Cátia, em relação à nossa responsabilidade. O Espiritismo ensina, e é prática geral, que nós temos uma responsabilidade de cuidar do nosso corpo físico, da nossa saúde física. Quem não fizer isso, quem relevar isso para segundo, terceiro, quarto e quinto plano e por aí vai, é considerado um suicida, é considerado uma pessoa desleixada e que no plano espiritual irá ter que responder porque não cuidou daquilo que lhe era emprestado. Portanto, quando alguém surge nas nossas entrevistas e nas nossas assistências fraternas com problemas de saúde, que por norma são sempre associados a problemas de saúde, nós nunca dizemos, não, fico por aqui, não consulto o médico. Não, nós somos os primeiros a dizer, vá ao médico. Mas o médico não solucionou, procura outro. Vá atrás de um outro especialista e de um outro, às vezes que for necessário, porque é uma responsabilidade nossa, enquanto espíritas, também de cuidarmos da nossa saúde. E a saúde, neste momento, não é só física. Há uns anos para cá, a saúde virou saúde física, saúde mental, saúde espiritual e por aí vai. Por isso, temos a obrigação, sim, de nos cuidarmos primeiramente, para depois, então, podermos auxiliar os outros naquilo que for necessário. E aqui está uma das causas, que é auxiliar-nos em todos os aspectos da saúde. Exatamente. E é isso, né? A nossa casa, né? Não tem jeito. Uma das nossas casas, né? E a gente precisa cuidar dela. E uma coisa a interlocução é total, né? A saúde mental interfere na saúde física, a saúde física interfere na saúde mental. E a gente precisa entender que cuidando de uma, a gente não está cuidando da outra diretamente. Ajuda? Claro que ajuda. Mas, às vezes, é necessário a gente ir nos dois, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente machuca o dedo, a gente não vai no ortopedista, porque quando a gente está com ansiedade, a gente reluta tanto de ir num psiquiatra, né? Ele é o especialista que trabalha com isso. Então, às vezes, a saúde física e a saúde mental, nós somos um só, mas a gente precisou dividir em vários tipos de saúde, até por uma forma que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, às vezes, as especialidades ajudam a uma pessoa a ter um conhecimento suficientemente bom para dar conta daquela parte. Então, é realmente extremamente importante. A gente tem que tirar os estigmas de determinados nomes, né? E a saúde mental, ela vem acompanhada de muita coisa, muito estigma. Quem vai no psicólogo é louco. Então eu sou louca, já sou louca há um tempão, que eu já fui no psicólogo há um tempão. Então, e às vezes para algumas pessoas, eu falei isso rindo, mas para algumas pessoas é difícil romper com isso. Como que eu vou falar que eu vou no psiquiatra? Não dá. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai estar quebrando esses paradigmas que são construídos aí já há um tempão. Bem, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Era isso que eu queria falar para vocês. Como todas as minhas apresentações, tem uma musiquinha no final, mas o conteúdo era esse. Espero que tenha acrescentado a todos. Então, vou colocar a musiquinha para gente. E não tem solução, solucionando está. Abaixa esses ombros, então, e solta esse maxilar. O mundo não vai acabar, nem que a gente queira. Não esquece de respirar, que a vida é ladeira. Um pouco mais devagar pra evitar se ferir.
É isso. Gente, essa música é da Kel Smith. Ela é uma nova cantora brasileira de MPB. Eu gosto bastante das letras dela. Essa letra dela é bem bonitinha. Eu só consegui colocar um pedacinho porque eu precisei fazer várias coisas para fazer isso. Peraí, deixa eu... Aqui, para a apresentação. Porque eu não consegui achar um vídeo da música dela. E aí eu entrei no Instagram, coloquei um vídeo, coloquei a música, gravei no meu ecrã. Ai, gente, deu um trabalho danado, só consegui esse pedacinho. Mas quem quiser conhecer, o nome da música é Ansiedade, e é da Kel Smith. A música é muito bonita, vale a pena conhecer. É isso. Obrigada a todos. Muito obrigada. Foi muito bom, Tati. Antes da gente desligar, vai lá no chat e vê as mensagens que te deixaram ficar. Tá, pode deixar. Eu só tenho que aprender. Eu uso tanto o telemóvel. Obrigada. Eu uso tanto o telemóvel que quando eu agora estou no notebook, né? Eu não sei nem mexer. É naquele quadradinho que tem assim uns risquinhos lá dentro. Um CC, será? Não, ativar legendas. Não. Onde tem embaixo, do lado direito. Ah, vi. Pronto, obrigada. Eu vi. Tá bom? Gente, muito obrigada. Agora Muito obrigada por tudo. Voltamos a reunir. E vou aplicá-la em mim mesma. É isso. É isso aí. Obrigada, amor. Até o próximo mês. Obrigada a vocês. Até mês que vem. Tudo